O nosso maior esforço dura tempo. O tempo que dura atravessa diversos estados da nossa alma. Assim, Fernando Pessoa nos faz refletir sobre o tempo do mundo, sobre o tempo da alma, sobre o tempo dedicado àquilo que de fato atravessa a nossa alma. Recorrendo a Agostinho no imprescindível Confissões, estamos no livro 11, capítulo 11 de Confissões. Agostinho de Hipona nos diz que também essa única hora, estes únicos até 50 minutos, é composta de fugitivos instantes. Eu desejo que sejam plenos de significado para as nossas almas. Esta é a apresentação do memorial como parte dos requisitos para minha promoção à classe de professor titular. Meu nome é Paulo Henrique Fonseca da Silva, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Nutrição. Agradeço muitíssimo a vocês que me alegram com as suas presenças, a pessoas de tamanha expressão, tamanha relevância na minha vida, que me alegram profundamente o coração ao partilhar comigo este momento. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento a comissão especial de avaliação, professora doutora Andréa Pereira Luiz Ponzo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora doutora Janimara Bloch, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora doutora Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira, da UFMG, e o professor doutor Paulo César Stringueta, da Universidade Federal de Viçosa. E, de igual modo, eu agradeço a professora doutora Neila Richard, da Universidade Federal de Santa Maria, e ao professor doutor Fábio Presoto, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma honra, é um privilégio submeter a minha trajetória acadêmica à apreciação de docentes de tão notável excelência. Muito obrigado por terem aceitado o convite e pelo tempo dedicado. Tempo da apresentação. Como ponto de partida, eu apresento a vocês alguns afetos e boas-vindas. Paulo de Tarso, escrevendo às igrejas da Galácia, disse: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Esta epígrafe me serve de alerta. A tentação de nos apegarmos rigidamente a dias, meses, tempos e anos, ao cronos, à cronologia, ao mover dos ponteiros do relógio, pode nos afastar da essência plástica, por assim dizer, da memória. Memória, memorial, ok. Acredito que o termo memorial despertou em mim, com singeleza de coração, uma certa inquietude, desde o primeiro momento que eu fui contemplado com a perspectiva de ter que escrever. Então, memorial, esse termo me incomodou, porque haveria na minha trajetória algo monolítico, algo sedimentado, calcificado, cristalizado, de tal forma que pudesse ser escrito em pedra e que se tornasse imutável? Ou, de alguma forma, tudo aquilo que eu vivenciei até agora ainda segue em movimento? Portanto, o que eu tenho a propor-lhes hoje seria não exatamente um memorial, mas, se me permitem, um vivencial. Muita ousadia da minha parte. Mas prefiro tratar assim, como um vivencial, algo que me permita ir e vir, avançar, retroceder, não guiado pelos dias, meses e anos, mas guiado pelas emoções, pelos afetos, pelos sentimentos. Então, me acompanhe nessa jornada. Você vai encontrar o tempo aqui comigo hoje numa forma não linear, mas fluida, como talvez até o próprio tempo queira se parecer o protagonista da história, tomar a frente de tudo isto e se apropriar da narrativa. Assim, eu dou-lhes as boas-vindas à minha entrelaçada construção narrativa, como um professor dedicado às pessoas, apaixonado pelo conhecimento e perseverante
em aproximar ambos. Tempo do bonde. Na canção de Nando Reis, se apronta, espera a primavera. Primavera, sinal de preparação. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, você se lembra de Star Wars? Não em Tatooine, mas em Juiz de Fora. Não havia X-Wings cortando os céus e nem estávamos na Batalha de Yavin, mas sim na primavera de 1966, quando eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ocorre-me, na infância, imagens de bondes, e esses bondes me associam ao meu avô Álvaro. A minha mãe, Alacira, o meu pai, Newton, eram servidores públicos municipais, extremamente dedicados e passavam praticamente todo dia no expediente, assim se dizia, né? No expediente. Eu ficava aos cuidados da minha avó. Minha avó Helena, a dona Santinha, a pessoa mais doce que eu já conheci. Ok. Mas vivíamos uma vida financeiramente precaríssima, precaríssima. Muita gente. Eu pedalava naquele momento uma bike pouco confiável. Sim, ali pelo bairro Santa Terezinha e jogava futebol na rua. Motivado talvez pelo Galo Carijó de Santa Terezinha, o Tupi Futebol Clube, o estádio o campo do Tupi, né, para os íntimos, ficava logo ali a uns 2 quarteirões da minha casa e eu batia uma bola com os colegas. Também eu descia de carrinho de rolimã por uma rua próxima, bem ali junto ao batalhão da Polícia Militar, e na calçada, ao deslizar, eu vi uma escola enorme que ocupava todo um quarteirão e haviam me dito que era uma escola profissionalizante, que formava técnicos para trabalhar em indústria de laticínios. E mais do que isso, havia o ensino médio concomitante com o profissionalizante. Mais do que isso, era uma escola pública, sem mensalidades. Além disso, a 2 quarteirões da minha casa. Certamente, prestei o exame de seleção, ingressei no curso técnico em leite e derivados do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, graças a um encanto pelos estudantes que ali trafegavam, movimentavam com roupas brancas, em meio a queijo, leite, requeijões. Tudo aquilo chamou demais a minha atenção e eu percebi, ok, eu tenho mesmo que estudar. Eu não tenho nenhuma outra perspectiva na vida. O caminho para a saída da pobreza era o estudo. E eu me dediquei bastante. Os primeiros passos na pesquisa já ocorreram ali, na juventude, na adolescência, 15, 16, 17 anos. Eu estagiava no laboratório de pesquisas físico-químicas. Veja que honra, que privilégio ser tutelado, orientado pelo professor Dr. Alan Wolfson, meu primeiro mentor, meu grande amigo, persevera até hoje comigo, Dr. Alan. E ali eu analisava várias amostras de produtos dos projetos de pesquisa, coordenados pelo Dr. Alan, coordenados pelo meu amigo professor Dr. Múcio Furtado e tantos pesquisadores, docentes apaixonados pela educação e apaixonados pela ciência do leite. Acredita em mim. O primeiro artigo publicado com a minha participação ocorreu quando eu tinha 17 anos, hein? Aqui está. Né? 17 anos, fruto desse estágio no laboratório de pesquisas físico-químicas. A minha trajetória formativa, portanto, iniciou-se como técnico em laticínios, ali na virada da década de 1980, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Prosseguiu, estando eu já trabalhando no Instituto Cândido Tostes, como técnico, como auxiliar de ensino, com a graduação em farmácia bioquímica, na minha alma mater, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o curso de farmácia bioquímica.
Era interessantíssimo esse momento, porque todas as químicas, aquelas químicas que talvez causassem um certo estranhamento em um outro colega, mas me maravilhavam e imediatamente eu transmitia, eu me apropriava, eu transformava aquela informação em conhecimento e aplicava no Cândido Tostes, tanto nas aulas quanto como apoiador das atividades de pesquisa. Na sequência, o mestrado eu cursei na Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foram 2 anos de total imersão na ciência, em que eu pude conviver com referências pilares da ciência, tecnologia e da engenharia de alimentos. Imensurável o valor da paixão que eu absorvi pela ciência, pelo conhecimento, convivendo, sentado ali na escada do DTA. Orientou-me naquela época o saudoso professor Adão José Rezende Pinheiro, polêmico, sagaz, exigente, mas amparou-me a minha querida amiga professora Cristina Mosquim, que está conosco hoje na sala e há poucos dias presenteou-me, não sei se vocês podem perceber bem, mas presenteou-me com essa gravata aqui, tão linda, tão especial, para que eu possa honrar-lhes nessa defesa. Na sequência, o doutorado. O doutorado ocorreu em Lavras, Universidade Federal de Lavras, a UFLA, uma cidade acolhedora, uma universidade acolhedora de pessoas que nunca me disseram não. Sempre havia, nós vamos conseguir, nós vamos resolver, isso vai dar certo. Havia uma dificuldade naquele doutorado, pois eu não me mudei para Lavras, eu ia e voltava na companhia de colegas queridos. Percorrer os 250 quilômetros entre Juiz de Fora e Lavras era grande dificuldade, porque imprescindível, imperioso era todas essas paradas para consumir deliciosos pães de queijo e rocamboles, e Lavras não chegava nunca. Orientou, na ocasião, o professor doutor Luiz Ronaldo de Abreu, com toda a sua generosidade mineira, uma inteligência aguda, desafiadora, professor Luiz Ronaldo. Então, da infância socialmente e financeiramente vulnerável, seguiu-se essa trajetória formativa com 4 pilares, 4 instituições, 4 experiências engrandecedoras: a prática no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a base científica na UFJF, o aprofundamento científico na UFV e a pesquisa inovadora e aplicada na UFLA. Tempo da busca. O tempo da busca representa, neste vivencial, a minha formação como pesquisador. O que pode ser intuído a partir dos versos de Oswaldo Montenegro na lista. Quantos mistérios você sondava? Quantos você conseguiu entender? Essa busca sempre foi guiada na minha trajetória não apenas pela curiosidade acadêmica, mas com um profundo senso de aplicação, herdado da minha formação técnica. O meu esforço sempre foi construir uma ponte entre o conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, nas universidades, e as demandas reais do setor produtivo e da sociedade. Diversos mistérios eu sondava, ainda sondo, e não garanto que tenha conseguido entendê-los. No universo da ciência, da tecnologia e na bioquímica dos alimentos, vários tópicos de estudo, vários objetos. E na EPAMIG eu coordenei e participei de diferentes projetos de pesquisa, aproveitando-me da infraestrutura excepcional da instituição, em planta piloto, em unidade industrial. E na UFJF, essa pesquisa encontrou um terreno fértil para florescer a partir do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Escola técnica, pós-graduação, a pesquisa se sustentou. Sustentou como um esforço para a ciência. E esse esforço nos alerta o instigante professor Yuval Noah Harari, na sua última obra, Nexus, que a ciência é um empreendimento institucional colaborativo.
e não uma busca individual. Não se sonda nem se alcança o entendimento de mistérios sozinho. Essa tem sido uma verdade absoluta na minha trajetória. Eu tenho a honra de colaborar e, com um profundo senso de reconhecimento e agradecimento, estar junto de colegas de diferentes departamentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, da nutrição, da farmácia, da física, da química, e com pesquisadoras e pesquisadores de renome nacional e internacional, de instituições como a Embrapa Gado de Leite, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, várias instituições, várias equipes de pesquisa têm me acolhido, têm confiado no meu trabalho, e de igual modo eu agradeço as agências que apoiam, que fomentam, FAPEMIG, a CAPES, a Agência Polo do Leite, a FADEP, que são essenciais para a viabilização de todas essas atividades. Ao longo da carreira, eu tive a satisfação de conduzir e participar de 12 orientações de mestrado, 4 co-orientações de mestrado, 17 bancas de mestrado, uma co-orientação de doutorado, 5 bancas de doutorado. Foram 23 projetos de iniciação científica. E também essa história acadêmica mostra 90 artigos publicados, fazendo um recorte temporal compatível com o período de documentação comprovada para este memorial. A análise das publicações entre 2015 e 2025, nos últimos 10 anos, mostra 33 artigos publicados nesse período, dos quais 16 artigos no mais alto extrato até então considerado pela Qualis CAPES, 10 publicações A1 nos últimos 10 anos. Sim, essa produção resultou em 771 citações na Web of Science e no índice H17. A escrita. Escrever, para mim, representa uma dedicação gratificante para a sistematização e difusão do conhecimento, na expectativa de que alguém lendo sinta-se encorajado para a ciência, para o conhecimento. Ao longo da carreira foram 7 livros, 14 capítulos, dos quais 9 capítulos nos últimos 10 anos. E eu destaco, com especial carinho, o livro fruto da minha tese de doutorado, que mesmo após 2 décadas e tendo sido esgotada a sua edição física, segue no modelo digital como fonte de consulta, de entendimento e de incentivo para a pesquisa, para estudantes de pós-graduação, para colegas pesquisadores e também pela indústria, material de referência no âmbito industrial. Esse tempo da busca segue me desafiando a elaborar questionamentos cada vez mais sofisticados, seguindo no meu vivencial como pesquisador. Tempo da interação entre o conhecimento e a comunidade. A vida é um rio, a vida é um discurso, a vida é um passeio, mas a vida é, sobretudo, o tempo. O rio remete à fluidez, o rio remete à semeadura, o rio remete ao movimento, em direção a. O discurso visa articular conceitos, sentidos e ser transformador da realidade de quem participa desse discurso. Um passeio deve ser prazeroso e é muito melhor se for em companhia de alguém. O tempo da minha vida acadêmica, dedicado à extensão universitária, à divulgação, à comunicação científica, é rio, é discurso, é passeio, mas é, sobretudo, tempo. Tempo de gratificante interação com as pessoas. Foram 8 projetos de extensão, engajando 28 estudantes. Esses projetos convergiram para a constituição de uma plataforma de extensão
Nuvilac, Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana, uma iniciativa para democratizar, para difundir o conhecimento acerca de lácteos e nutrição. A importância desta plataforma foi reconhecida como registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora, protegendo esse importante ativo de extensão universitária. Por meio de mídias digitais, de redes sociais, nós procuramos estabelecer um diálogo amplo, acessível com a sociedade acerca de lácteos e nutrição. Aproveite para direcionar o seu celular para os QR Codes e acompanhar o Nuvilac. Essa interação também se deu de uma forma intensa com o setor produtivo, por meio de parcerias tecnológicas, transferência de tecnologia e conhecimento, resultando em 10 projetos trabalhados em conjunto com o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, o CRIT, o FJF, junto a empresas, associações, entidades, transferindo para e passo com a extensão universitária, eu tenho dedicado especial empenho à divulgação e à comunicação científica. Essa missão de compartilhar conhecimento levou-me a 15 estados do país. Um diálogo expandido. Uma experiência que enriqueceu imensamente a minha compreensão sobre a diversidade, sobre as demandas do nosso país. No âmbito internacional, a busca por atualização, por uma inserção global, levou-me a 15 países. Curiosamente, 15 estados no Brasil, 15 países no globo, em 4 continentes, ampliando a minha cosmovisão e reforçando a importância da inserção na comunidade científica internacional. Em algumas dessas viagens, eu segui sozinho. Em outras, eu tive a grata companhia de pessoas muito queridas, interessantes, e permitam-me todos fazer menção por meio do meu amigo Abel Fernandes, consultor, especialista em gestão. Abel e eu percorremos 360 graus no globo terrestre juntos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa para fazer com alguém. Tempo da gestão. Liderar, gerir, coordenar, responsabilizar-se por equipe, pela coisa pública, requerem visão e comprometimento. Guimarães Rosa, escritor, todos sabemos, ou quem sabe um especialista em gestão, nos instrui que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. As minhas experiências de gestão iniciaram na EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, buscando alinhamento da pesquisa às demandas estratégicas do setor produtivo, como secretário executivo do Programa Estadual de Processamento Agroindustrial. Um cargo no âmbito estadual, diversas unidades, diversos projetos de pesquisa, diversos pesquisadores atuando dentro do processamento agroindustrial. Na sequência, uma outra coordenação do Programa Estadual de Pesquisa em Leite e Derivados, também multi-unidades, multi-pesquisadores, o que certamente mostrou uma importância de uma gestão ampla, uma gestão não apenas regional, não apenas local, mas uma gestão com impacto em todo o Estado. Foi uma experiência imensamente enriquecedora trabalhar na EPAMIG e atuar nas atividades de gestão, inclusive em planejamento estratégico, muito próximo à diretoria, à presidência da empresa. Para atender às demandas do Reúne, em março de 2009, iniciou-se o curso de nutrição na UFJF. Primeira turma do curso de nutrição. Ele foi constituído em 2008, a primeira turma iniciou-se em março de 2009. Bom, para este curso foram abertos concursos para docentes,
concursos públicos para vagas de docentes, dentre os quais apenas um permitia a inscrição de farmacêuticos bioquímicos. Todas as demais vagas deveriam ser preenchidas exclusivamente por nutricionistas. Eu me inscrevi, participei do processo, tive a honra de ser classificado em primeiro lugar e tomei posse no cargo, entrei em efetivo exercício do cargo em 1º de setembro de 2009. Estamos, portanto, para completar 16 anos. O Departamento de Nutrição foi instituído em janeiro de 2010, então tem todo um movimento aí. Criação do curso, a entrada do curso em funcionamento, concurso, minha entrada em exercício e a constituição do departamento. Bom, essa constituição do departamento envolveu também a construção do prédio que abriga o departamento, que eu tive a honra de acompanhar a construção desde a fundação. O prédio que abriga salas de aula, gabinetes dos professores, laboratórios de aula. Não satisfeito com a posição de um observador atento, uma certa ocasião, eu solicitei ao construtor que me permitisse ter uma participação especial, assentando tijolos na bancada de onde viria a ser o laboratório de composição e valor nutricional dos alimentos. O momento exato dessa minha diligente dedicação à construção do departamento de nutrição, não apenas intelectual e funcional, mas também com a mão na massa, está aqui registrado nesta cena que não escaparam a ela os olhares um pouco desconfiados de colegas que não tinham muita confiança na minha destreza como pedreiro, hein? Porém, aqui está a bancada, né? Está a bancada, minha participação não comprometeu a infraestrutura e eu sigo dando aulas práticas no laboratório de composição e valor nutricional dos alimentos. Eu fui chamado à chefia do departamento de nutrição em março de 2020, em parceria com a querida professora Aline Aguiar. Nos debruçamos sobre um planejamento estratégico para o departamento. Queríamos ir além da chefia, queríamos fazer uma gestão estratégica do departamento. Estabelecemos várias metas, estabelecemos objetivos, estabelecemos um plano, apresentamos o departamento, obtivemos a aprovação, fomos eleitos, professora Aline e eu. 48 horas depois da posse, a emergência sanitária referente à pandemia determinou que fossem paralisadas as atividades presenciais na UFJF. 2 dias após a posse. Todo o nosso planejamento foi inviabilizado de forma implacável, porque a segurança das pessoas durante a pandemia sempre esteve em primeiro lugar. O plano de trabalho foi, então, substituído por uma gestão de crise, em que precisávamos dar continuidade aos processos, precisávamos nos adequar ao trabalho remoto, emocionalmente comprometidos, abalados, e seguimos desta forma, dando todo o apoio às colegas, aos colegas, em um regime de trabalho remoto, até a transição dupla, transição para uma nova chefia, em que cuidamos para que tivesse sido de forma absolutamente transparente, com todos os processos concluídos, a termo ou bem encaminhados. Fizemos uma transição bastante rigorosa, cuidadosa, detalhada, e, ao mesmo tempo, a nova chefia iniciando uma nova forma de trabalho, o trabalho híbrido, deixando o remoto, que esteve sob cargo meu e da professora Aline, passando para um trabalho híbrido e, na sequência, o retorno ao trabalho presencial. A representação no âmbito institucional se dá também como membro do Comitê Assessor ao Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, associado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Já estou no meu 3º mandato, apoiando a avaliação, a tramitação, todo o cuidado em relação aos projetos de pesquisa especial de iniciação científica
que tramitam junto ao FJF. É uma atividade de gestão muito interessante, muito rica para todos nós que temos esta oportunidade de participar. Na instância nacional, saindo da local para nacional, eu atuo como membro de comissões da CAPES, já há algum tempo, por 2 vezes avaliação quadrienal, inclusive estamos atuando em avaliação quadrienal, análise de indicadores da área ciência de alimentos, análise das propostas de cursos novos e do prêmio CAPES de tese. Como representação a entidades globais, sou membro do Conselho Científico do International Life Science Institute, que eu tenho uma honra imensa de participar. Inclusive, professor Paulo César Stringueta, professora Jane Bloch, são membros destacados do ILSE Brasil. E também atuei como coordenador do subcomitê da Federação Internacional do Leite, FIO-IDF Brasil. O reconhecimento pelo esforço colaborativo e institucional e este comprometimento com parcerias, com a realização, com o atingimento de metas, com a entrega de resultados válidos para a sociedade, resultou em 2 menções honrosas por meio da Diretoria de Inovação da UFJF e em uma deferência de mais alta honra que tenho na minha carreira, a medalha Mário Luiz Martinez, que me foi concedido pela Embrapa em 2017, como destaque do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Há colegas da Embrapa na sala que eu agradeço profundamente, chefes da Embrapa Gado de Leite, muito obrigado. É algo muitíssimo especial na minha trajetória. Chego, enfim, ao tempo que define a minha identidade. Ele ganhou esse prêmio. Tempo dos saberes. Agradecendo o pessoal da Embrapa. A chefia da Embrapa. Não, eu estava na chefia estamos com uma... Certo. Ok. Ok. Obrigado. Eu não sei qual foi de quem. Aqui, Maria, por favor. Sim, ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Retornando. Agora sim, eu chego ao tempo dos saberes. Tempo do saber. É o tempo que define a minha identidade, tá? Reconheço, é o tempo que define a minha identidade. Para mim, ser professor é encantar alguém para o conhecimento, inspirar alguém para o conhecimento. Esta é uma missão a qual eu me dedico há 40 anos. Eu já estou me aproximando da marca sexagenária, trazendo comigo 40 anos de docência, desde o Cândido Tostes até aqui, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa expectativa de que alguém seja inspirado, tocado, para reflexões mais qualificadas, para que entendam a importância do adensamento de um repertório, para pensar os próprios pensamentos, para ter uma reflexão mais qualificada. Esse é o meu trabalho como professor. A trajetória docente nas instituições iniciou-se, portanto, na EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em 1985, durando por 24 anos, 24 anos como professor. Simultaneamente, durante 5 anos, fui professor na Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac, ministrando disciplinas para os cursos de farmácia, nutrição e biomedicina, e há 16 anos sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, curso de nutrição. Para o curso de nutrição, durante 14 desses 16 anos, eu ministrei a disciplina Composição e Valor Nutricional dos Alimentos. Tenho um carinho imenso por essa disciplina e compartilho com vocês hoje o que eu dizia para os alunos dessa disciplina desde a primeira aula. Olha, você, ao final do período, espero, olhe para trás e diga, valeu a pena cursar essa disciplina e que você tenha um entendimento para levar para a sua trajetória. O nome da disciplina. Ok? Se você se esquecer
da função que define a formação de HMF pelo tempo, quais são as condições de atuação da polifenóxida. Ok, tudo bem. Mas eu gostaria muito, minha querida, meu querido estudante, que você entendesse o nome da disciplina. Só o nome. Se você entender que composição de alimentos é uma coisa e valor nutricional é outra, a minha missão terá sido cumprida. Então, é uma disciplina muito querida para mim. A disciplina Processos e Técnicas de Conservação de Alimentos, recordo-me como se fosse hoje, professora Séfora, professora Ana Cláudia, primeira chefe do departamento de nutrição, primeira coordenadora do curso de nutrição, me chamaram e falaram assim, olha, você tem um desafio que é criar uma disciplina que fale de processos de conservação de alimentos, de tecnologias, para o curso de nutrição. Não é para engenharia, não é para farmácia, não é para medicina veterinária, é para nutrição. Essa disciplina está comigo até hoje. E, mais recentemente, mediante o novo projeto pedagógico do curso, em 2024, foi implementada a disciplina Bioquímica de Alimentos, uma proposição que eu pleiteava já há muitos anos e que está me enchendo de alegria ministrar essa disciplina Bioquímica de Alimentos. É uma disciplina inenarrável e instagramável, inclusive instagramável. A cada aula é uma delícia com a turma percorrer os caminhos, a gramática bioquímica dos alimentos. Ainda como contribuição formativa, foram 23 participações discentes em projetos de iniciação científica, 36 projetos de monitoria nas disciplinas e 38 orientações de trabalho de conclusão de curso. No contexto da pós-graduação Lato Sensu, foram 6 orientações no curso de especialização em Ciências Biológicas, promovido pelo nosso Instituto de Ciências Biológicas, o ICB. Como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, eu ministro a disciplina Química e Tecnologia do Leite e Derivados desde o início do curso. E essa disciplina está comigo desde 1985, quando eu herdei do meu mestre e mentor, professor Alan Wolfson, no curso técnico. Então, uma disciplina que esteve comigo 24 anos no curso técnico e segue comigo durante todo o meu trabalho como professor na pós-graduação estrito sensu, no mestrado Leite, como assim carinhosamente chamamos. Foram 12 orientações nesse programa desde a sua implantação. E o maior legado desse trabalho na pós-graduação é ver o ciclo se completar. Faço aqui menção muito especial, muito carinhosa, com a sua autorização, da minha primeira bolsista de iniciação científica e primeira nutricionista formada na UFJF, da primeira turma, a NUT 01, minha primeira nutricionista e primeira mestre da UFJF, tendo se graduado na nutrição, a Júlia Francischini. Minha querida, hoje professora, doutora, pesquisadora Júlia Francischini, cuja extraordinária jornada acadêmica eu tenho a alegria de acompanhar, que me enche de indisfarçável orgulho, demonstrando toda a minha emoção ao despertar estudantes para a área de pesquisa, para a consolidação de uma cultura acadêmica voltada à investigação e para a produção de conhecimento. Bom, conforme Gandalf, lá na Terra-média, Senhor dos Anéis, ele diz que tudo que temos que decidir é o que fazemos com o tempo que nos é dado. Sim, concordo. Como concordo também com Drummond. Para mim, ser professor é uma poesia. É a poesia deste momento, ser professor, que inunda minha vida inteira. Atravessa todos os estados da minha alma. Sim, eu sou professor em todo o tempo que me é dado. Tempo, tempo, tempo. Ao final dessa narrativa,
eu dialogo com o tempo. Ouso, inclusive, contrariar o poeta. Pois se o poeta diz, entro num acordo contigo, eu acho improvável conseguir entrar em acordo com o tempo. E vejam que eu estou tentando isso ao longo de toda essa narrativa vivencial. Mas, antes de concordar com o poeta... O prédio do edifício antes de concordar com o poeta, eu lembro-me da sabedoria trazida pelo Correlê, o Eclesiastes. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para o meu argumento final, ao dialogar com o tempo, Maria Alice está na sala? Pode me ajudar, por favor? Sim. Obrigado. Para o meu argumento final, a dialogar com o tempo, dialogar agora diretamente com o tempo, face a face, eu diria ao tempo, preciso de ajuda. E tomo novamente emprestado de Agostinho Confissões o seguinte argumento: o passado e o futuro existem? O que é então presente? Pois se permanece o presente, ele deixa de ser tempo e ele torna-se eternidade. Então, meu caro tempo, quando eu estou na sala de aula, esmaecem-se o passado e o futuro. Para eles eu não tenho tempo. Ilumina-se nos olhares das queridas, dos queridos estudantes, apenas o propósito presente, presente daquele instante, na sala de aula. E esse presente, na sala de aula, com os estudantes, deixa de ser tempo. E, para mim, ele torna-se eternidade. Eu agradeço a Deus porque Ele é. Eu agradeço a minha querida, minha amada família. Agradeço a tantas pessoas pela jornada compartilhada, colegas, professores, pesquisadores, técnicos, parceiros, instituições parceiras, empresas parceiras, instituições de apoio, pessoas divergentes, pessoas, ora, convergentes. Eu agradeço à Universidade Federal de Juiz de Fora, agradeço a direção do ICB, professor Liderson, professora Pâmela, agradeço a secretaria do ICB, por meio da Maria Alice, demais colegas da secretaria, agradeço a comissão interna de assessoramento que tanto contribuiu para esse processo, agradeço a chefia do Departamento de Nutrição, a coordenação do curso de nutrição, colegas docentes, técnicos do Departamento de Nutrição. Agradeço às estudantes e aos estudantes pelo carinho nas aulinhas inenarráveis. Agradeço imensamente a esta comissão especial de avaliação. E muito obrigado a você pelo seu tempo. Obrigado.